Revolução Francesa. Da queda da Bastilha ao 18 de Brumário. Café e história. Olá, amantes da história. Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole, e vamos viajar pela história. Hoje, vamos para a França do século XVIII, onde o povo decidiu não apenas mudar as regras do jogo, mas destruir o tabuleiro inteiro. É hora de entender a Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França vivia uma grave crise. Era o tempo do antigo regime, um sistema político e social, onde o rei reinava absoluto, apoiado por uma aristocracia privilegiada e um clero intocável. Mas o mundo estava mudando. As ideias do iluminismo se espalhavam pela Europa, pregando liberdade, igualdade e fraternidade. Ao mesmo tempo, a França enfrentava fome, dívidas, desemprego e um povo cansado de sustentar os privilégios de poucos. A França antes da Revolução, a França enfrentava uma crise econômica sem precedentes e a sociedade muito desigual. A sociedade francesa estava dividida em 3 ordens. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. E adivinha quem pagava praticamente todos os impostos? Sim, o terceiro estado. Enquanto isso, a nobreza e o clero viviam de privilégios e isenções. Era um barril de pólvora prestes a explodir. A convocação dos Estados Gerais, em 1789, diante da crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais. Uma assembleia que não se reunia havia mais de 170 anos. Mas logo a insatisfação aflora. O terceiro estado exige o voto por indivíduo, enquanto o primeiro e segundo estado querem manter o voto por estado. Quando o negado se revolta e dá o primeiro passo rumo à revolução. Assembleia Nacional Constituinte, 91. Reunidos na sala do jogo da Pela, os membros do terceiro estado fazem um juramento. Não se separar até escrever uma nova Constituição para a França. Assim nasce a Assembleia Nacional Constituinte, marcando o início da Revolução e o questionamento do poder real. Queda da Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, o povo de Paris toma as armas e invade a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. Esse foi o estopim. A Bastilha caiu, mas com ela caiu também o medo, e o povo entendeu que podia fazer história. As primeiras divisões políticas, girondinos, jacobinos e o nascimento da direita e esquerda. A Assembleia Nacional sentava-se com os mais conservadores à direita do presidente e os mais radicais à esquerda. Origem dos termos direita e esquerda na política. Girondinos, mais moderados, representavam a alta burguesia. Jacobinos, mais radicais, defendiam reformas profundas e apoio popular. Cordeliers, grupo ainda mais popular, ligado aos sans-culottes. O rei tenta fugir, fuga de Varennes, o que acirra a crise de confiança. A Constituição de 1791 e a monarquia constitucional. Divisão dos poderes: legislativo, assembleia, executivo, rei, judiciário, tribunais. O rei perdeu o poder absoluto, mas manteve o veto suspensivo. Cidadãos ativos, ricos, podiam votar. Passivos, pobres, não. Criação do sufrágio censitário e manutenção de desigualdades sociais. Reforma administrativa, departamentos, unificação de pesos e medidas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, a Assembleia aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirada nos ideais iluministas, ela afirma que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Proclamada em 26 de agosto de 1789. Inspirada no iluminismo e na independência dos Estados Unidos. Pontos centrais: liberdade de expressão, pensamento e religião. Igualdade jurídica de todos os cidadãos. Direito à propriedade e à resistência à opressão. Soberania nacional. O poder reside no povo. Exclusão de mulheres e escravizados do conceito de cidadão. O poder já não é mais um dom divino, é uma escolha do povo. A Convenção Nacional, 1792, 1795. Em 1792, a monarquia é abolida. Começa a Era da Convenção Nacional, marcada por guerras internas, externas e intensos debates entre jacobinos e girondinos. A República e o terror. Robespierre no poder.
Abolição da monarquia em 1792, após julgamento e execução de Luís XVI, 1793. Instauração da Primeira República. Robespierre assume como figura central do Comitê de Salvação Pública. Medidas populares de Robespierre: tabelamento de preços, lei do preço máximo, distribuição de terras, fim do sufrágio censitário, ampliação da democracia, defesa da educação pública e laica. O período do terror, 1792-1794. Guilhotina contra inimigos da Revolução. Esse período da Revolução Francesa foi marcado pela perseguição religiosa e política, guerras civis e execuções na guilhotina. Naquele momento, a França estava sendo liderada pelos jacobinos, considerados os mais radicais entre os revolucionários, e por isso, este período também é conhecido como Terror Jacobino. Em 1793, a França havia instaurado o regime republicano e se via ameaçada por países como Inglaterra, Império Russo e Império Austro-Húngaro. Internamente, as distintas correntes políticas como os girondinos, jacobinos e nobres emigrados lutavam pelo poder. Assim, a convenção que governava o país adota medidas de exceção e suspende a Constituição da Primeira República e entrega o governo ao Comitê de Salvação Pública. Neste comitê estão os membros mais radicais, chamados jacobinos, que fazem aprovar a Lei dos Suspeitos, em 17 de setembro de 1793, que deveria vigorar por 10 meses. Esta lei permitia deter qualquer cidadão, homem ou mulher, que fosse suspeito de conspirar contra a Revolução Francesa. O período do terror fez vítimas de todas as condições sociais, e os mais célebres guilhotinados foram o rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, ambos em 1793. O símbolo desta época, sem dúvida, foi a guilhotina. Esta máquina foi recuperada pelo médico Joseph Guillotin, 1738-1814, que a considerava um método menos cruel que a forca ou a decapitação. Durante o período do terror, estão registradas mais de 15.000 mortes por este instrumento. Diretório, 1795-1799. Em 1795, Robespierre cai. Entra em cena o Diretório, um governo de 5 membros que tenta moderar a revolução. Mas a instabilidade política, as crises e os conflitos continuam. Os girondinos revogam as conquistas do povo na Convenção. 18 de Brumário. Até que em 1799, em um golpe conhecido como 18 de Brumário, um jovem general toma o poder: Napoleão Bonaparte. O século XVIII terminou diferente de como começou. A ideia de que reis governavam por direito divino estava arruinada. A Revolução Francesa ensinou que a política pode ser feita por todos, e não apenas por poucos. No próximo vídeo, vamos ver como Napoleão Bonaparte emergiu desse caos revolucionário para mudar a história da Europa. A Revolução termina e a França entra na Era Napoleônica, um novo capítulo que também mudará o mundo. E assim, termina nossa viagem pela Revolução Francesa. Uma história de ideias, coragem, sangue e transformação. O povo francês não apenas desafiou reis, eles redefiniram o conceito de liberdade. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a nossa próxima parada. A Era Napoleônica. E lembre-se, pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole, e vamos continuar viajando pela história.